Começamos com algumas notações. Vamos representar por A uma matriz n por n sobre o corpo dos escalares k que seja invertível. Portanto, o seu determinante é diferente de zero. Seja B uma matriz coluna de dimensão n por 1. Designemos por X também uma matriz coluna, também de dimensão n por 1. Consideremos o seguinte sistema de equações: AX igual a B. A matriz A e a matriz B são dados do problema e a matriz X é a matriz coluna com as incógnitas da equação. Vamos representar, como é usual, as incógnitas por X. A matriz coluna X será constituída pelos elementos x1, x2, etc., xn. A regra de Cramer diz-nos que este sistema, AX igual a B, tem uma única solução x, cujos elementos são dados pela seguinte expressão. O elemento j é dado pela razão entre o determinante da matriz AJ, que vamos definir a seguir, dividido pelo determinante da matriz A. A matriz AJ é obtida da matriz A substituindo a coluna J da matriz A pelos elementos da matriz coluna B. Vamos ver um exemplo. Considere-se o seguinte sistema de equações. A primeira coisa que temos que fazer é identificar o que é que, neste contexto, é a matriz A matriz B e a matriz X. Escrevendo este sistema na forma matricial, temos 0 vezes x em cima, portanto o coeficiente aqui é 0, 1 vezes y, 1 vezes z. 2 menos 1, 0. Na segunda linha, 1 menos 2, 1 na terceira linha. Multiplicando pela matriz coluna dos elementos x, y, z, dá a matriz coluna com os elementos 1, 0, 1. Temos assim a matriz A, a matriz das incógnitas x e a matriz coluna B. Há dois tipos de ingredientes que precisamos de determinar: o determinante de A e as diferentes matrizes A1, A2 e A3 para calcular os seus determinantes. Comecemos pelo determinante de A. O determinante desta matriz pode ser calculado recorrendo, por exemplo, ao teorema de Laplace. Podemos expandir, por exemplo, ao longo da primeira linha. O primeiro elemento não nulo é este. Fica 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, primeira linha e segunda coluna, vezes o determinante da matriz que se obtém eliminando a primeira linha e a segunda coluna. 2, 0, 1, 1, mais 1 vezes menos 1. Este 1 está na primeira linha e na terceira coluna. 1 mais 3, vezes o determinante da matriz que se obtém eliminando a primeira linha e a terceira coluna. 2 menos 1, 1 menos 2. Fazendo a conta, dá 2 vezes 1 menos 1 vezes 0, que é 2, e este dá 2 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 1, que é menos 3. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, 1 vezes menos 3 dá menos 3, menos 2, menos 3 dá menos 5. O determinante de A está calculado. Vejamos agora as soluções desta matriz de acordo com a regra de Cramer. Para calcular o primeiro elemento da matriz das incógnitas, x, precisamos de calcular o determinante da matriz que se obtém da matriz A substituindo a sua primeira coluna pela matriz B. 1, 0, 1. E as restantes colunas ficam inalteradas. 1, menos 1, menos 2, 1,
0, 1. Para calcular o determinante desta matriz, vamos aplicar novamente o teorema de Laplace. Neste caso, se expandirmos ao longo da segunda linha, como o único elemento diferente de 0 é o menos 1, temos menos 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 2, porque é a segunda linha e a segunda coluna, vezes o determinante da matriz que se obtém eliminando nesta matriz a segunda linha e a segunda coluna. 1, 1, 1, 1. Como esta matriz tem duas linhas iguais, nem sequer precisamos de fazer a conta para saber que o determinante dá 0. Matrizes com duas linhas ou com duas colunas iguais têm determinante igual a 0. Aliás, poderíamos ter reparado que a matriz A1 que estamos a calcular tem duas colunas iguais, a primeira e a terceira. E isto permitiria concluir imediatamente que o seu determinante é 0, sem passar pela aplicação do teorema de Laplace. Temos 0 a dividir por menos 5, ou seja, x igual a 0. E agora seguimos exatamente o mesmo processo para os restantes elementos da matriz coluna x. Para calcular o elemento y, substituímos a segunda coluna da matriz A pela matriz coluna B. Fazendo as contas, temos novamente 0 como valor para o determinante. Neste caso, também não precisávamos de fazer as contas, porque a terceira linha desta matriz é uma combinação linear das duas linhas anteriores. E, quando assim é, o determinante da matriz também dá 0. O último elemento da matriz X calcula-se usando a regra de Cramer do mesmo modo, em que a última coluna da matriz A é substituída pelos elementos que estão na matriz B. Fazendo os cálculos, por exemplo pelo teorema de Laplace, pode-se concluir, e ficará como exercício, que o determinante que está no numerador é também menos 5. O resultado final dá z igual a 1. A regra de Cramer permite-nos concluir que a única solução deste sistema é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1. Verifica-se facilmente, olhando para o sistema e substituindo, que esta é de facto a solução.